Paz seja contigo. Seja bem-vindo na Escola Bíblica Online. Nós estamos estudando a carta de Tiago e hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos à nossa aula de número 8. Nós vamos estudar hoje o livro de Tiago, capítulo 1, dos versículos 9 ao versículo 12. Preparado para o estudo? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido e poderoso, nós queremos pedir a Tua bênção, a direção do Teu Espírito Santo sobre o nosso estudo, sobre o nosso aprendizado de hoje. Que o Senhor possa inspirar este Teu servo, que tem a missão, o papel de ensinar e capacitar todos nós para que juntos possamos aprender ainda mais da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu propósito, do Teu querer para as nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Tiago capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12, diz assim: Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bom, muito bem, para nós entendermos Tiago, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, nós precisamos trazer à memória algumas coisas que nós já aprendemos. Então, por exemplo, Tiago capítulo 1, lá no versículo 2, quando nós estudamos, nós aprendemos que nós devemos sentir grande alegria quando a gente passar por várias provações. Está lembrado disso? Tiago capítulo 1, versículo 2, Tiago ensina isso. Nós devemos sentir grande alegria quando nós passarmos por várias provações. Uma outra coisa que é preciso nós lembrarmos está lá em Tiago capítulo 1, do versículo 3 até o 4, que nos revela que a provação produz em nós a paciência. Paciência que é uma virtude indispensável para vivermos uma vida vitoriosa. Importante lembrar ainda que na provação nos fortalecemos e é ela, a provação, que nos ajuda a crescer. Muito bem, lembrando disso, então, nós podemos começar a estudar e a entender Tiago capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Do versículo 9 ao 11 está escrito o seguinte: Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Então perceba que Tiago oferece dois exemplos de provações. Um está relacionado a um irmão abatido e o outro é sobre um homem rico. Provavelmente, neste versículo, abatido significa pobre, em contraste com o outro homem que é o rico. O versículo diz: glorie-se. Glorie-se, lembra lá Tiago capítulo 1, versículo 2, que nós vamos sentir grande alegria. Então essa palavra glorie-se, ele quer dizer alegre-se. Glorie-se, alegre-se é uma ordem, um imperativo que diz respeito ao que deve fazer o cristão pobre, pois Deus o exaltou ao permitir-lhe passar por circunstâncias difíceis, por provações, pois as provações, elas aperfeiçoarão o nosso caráter e a nossa fé. Então, quando ele fala ali, glorie-se, quando ele diz a gente assim, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, se o abatido, provavelmente ele está se referindo ao pobre em contraste ao rico, glorie-se quer dizer alegre-se. Nós poderíamos ler assim, mas alegre-se o irmão pobre na sua exaltação. Qual é a sua exaltação? É o fato de Deus estar permitindo
esta prova, porque a prova vai fazer com que ele cresça, com que ele se fortaleça e vai aperfeiçoar o seu caráter e a sua fé. O cristão rico também deve gloriar-se, ou seja, alegrar-se, quando uma provação o abater, porque essa provação vai lhe ensinar que a vida é curta e que ele, em seus caminhos, ou seja, em seus afazeres, se murchará. O rico deve sempre confiar no Senhor, nunca em si mesmo e muito menos em seu dinheiro. Tiago capítulo 1, versículo 12, que é o próximo versículo. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O cristão que sofre provações, ou seja, que passa pelas provações com alegria dentro do contexto que a gente tem aprendido, esse cristão mostra que ama Jesus e, portanto, ele receberá a coroa da vida diante do tribunal de Cristo. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, o cristão que sofre provações, que passa pelas provações com alegria, além de mostrar que ama Jesus, receberá a coroa da vida diante do tribunal de Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim, eu sei as tuas obras, sei as tuas tribulações e pobreza. Aí ele diz assim, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, porque eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados ou provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. E aí termina dizendo, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que palavra gloriosa. A Bíblia fala mais sobre a recompensa do cristão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 25, diz que todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo está fazendo uma comparação com o atleta, com o corredor, e diz que ele se abstém de muitas coisas para poder ganhar uma competição, apenas para receber uma coroa corruptível, uma coroa que se perde, que se estraga. Mas nós estamos lutando e nós estamos nesta caminhada, procurando ser fiel nas provas, nas lutas, porque a coroa que eu e você vamos receber, ela não é uma coroa corruptível, que se estraga, que se perde, mas ela é uma coroa incorruptível, porque vai ser a coroa que o Senhor vai nos dar no céu. 2 Coríntios 5,10 também fala assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E Apocalipse 22, versículo 2, melhor dizendo, Apocalipse 22, versículo 12, diz assim, e eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E eu quero terminar com uma palavra de alerta. E essa palavra de alerta está em Apocalipse 3,11, que diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem, vigia, seja cuidadoso, seja perseverante, permanece firme, para que ninguém roube a sua coroa, o seu prêmio, a sua recompensa, o seu galardão diante do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu aprender hoje. Que essas poucas palavras fiquem gravadas em nosso coração e nos sirva de alimento para que a gente cresça e para que cada um de nós se fortaleça na presença do Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se você
precisar, assista a aula novamente com bastante atenção, aprenda e cresça. E até a próxima aula. Deus te abençoe.